Senhoras e senhores, estamos com ninguém menos do que Duca Tambasco, meu ídolo no baixo. Tá, prazer estar aqui com você, mano. Pô, que isso, cara. Assim, eu sou fã desse cara. É um cara que curte pra caramba cafés especiais e é um cara que eu escuto há pelo menos 20 anos, sem exagero. Tô muito feliz de gravar com esse cara aqui. É baixista da banda Oficina G3, cafezeiro nas horas vagas, ganhador de Grammy, compôs assim o solo que eu acho mais bonito debaixo da vida, que eu vou falar qual que é. E, cara, tô animado demais por esse papo, vamos conversar sobre vários assuntos aqui, mas antes eu preciso agradecer demais a Insider, que patrocina um podcast aqui do canal Não Sou Barista. Cara, fez um frio sinistro agora em São Paulo, nessa semana. Pô, a madrugada chegou a fazer 4 graus. Sim, muito frio. E o que tem me salvado, assim, são as roupas da Insider, cara, porque eu tô cheio minha mala, como vocês estão vendo aqui, eu trouxe 2 câmeras, tripé, a mala veio meio cheia e, cara, botei aqui várias tech t-shirts que não... Assim, elas desamassam com o próprio calor do corpo, então não fico preocupado em botar certinho ali na mala. Eu consigo fazer uns rolinhos com as camisas para ter mais espaço. Tô aqui com um pullover, cara, que, pô, tem me aquecido nesse frio de São Paulo aqui que tá sinistro. E você pode adquirir qualquer item da Insider para tudo que tem um adendo. Devido ao mês do cliente, eles liberaram o cupom Não Sou Barista 15, que dá 15% de desconto em compras recorrentes. E se você usar esse cupom, somado às promoções que já estão no site, pode chegar a 30% de desconto. E tudo com frete grátis. É a hora de adquirir as roupas da Insider, então adquira porque você vai gostar. E, cara, vou te falar, vou começar aqui o papo falando, titando um pouco, que eu acho que o solo mais incrível que você fez, apesar de, pô, de ter meus próprios meios, ter vários solos assim, sensacionais, foi o de Sempre Mais, cara. Pô, obrigado, cara, obrigado. É um solo que, de fato, ele sim, ele permeia a minha história. É mesmo? Eu digo porque quando eu compus, a única coisa que eu me lembro é que eu sentado no estúdio com o Gera, produtor da Oficina G3 AF, a gente sempre, quando ia compor, eu sempre gostei muito de compor solos. Apesar de eu também gostar muito de improvisar, simplesmente transitar na música ali dentro do campo harmônico e por aí vai. Isso a gente, para quem entende música, a gente chama de improvisação. Eu também gosto de compor solos. Eu gosto de pensar quais as notas elas trazem emoções, elas podem trazer conforto aos ouvidos, e esse é um solo que foi não diferente de outros solos que eu fiz. Ele foi pensado dessa forma e eu sou muito feliz quando você, por exemplo, chega e outras pessoas chegam falando desse solo e tiram o solo no contrabaixo, me mostrando. Eu já tirei na guitarra, por exemplo. Você é o segundo guitarrista que eu conheço que tirou também. Já ouvi um outro guitarrista também tirou. E eu acho muito legal porque, como posso dizer, é quase como uma missão cumprida, sabe? Sim. Tipo assim, aquilo que eu há tanto tempo elaborei lá atrás, ele vem ao longo do tempo, ele vem de forma permanente, agradando aos ouvidos. Pô, fico feliz pra caramba. Cara, e assim, se eu fosse fazer um paralelo com o café, por exemplo, ter o solo de Meus Próprios Meios, o solo super técnico, mais virtuoso e tudo. Cara, assim, seria um café fermentado, café diferentão, aquele café exótico pra caramba. Mas o solo de Sempre Mais é aquele café, sabe? Que, pô, tem aquele corpo, aquela pegada de caramelo, às vezes só um frutadinho ali. Do dia a dia, né? Aquele que tu bebe em litros. Pô, sabe, tu vai beber o primeiro da manhã ali, sabe? Num dia mais friozinho que te aquece, cara. Legal. Pra mim é isso, esse solo. Pô, massa. Inclusive, eu não sei nem se você ia falar sobre isso, mas deixa eu me apresentar aqui de uma forma. É verdade, cara, desculpa, você apresenta. Não, mas não só não a apresentação da minha pessoa, mas como que estamos aqui nesse lugar, aqui trocando essa ideia hoje. Como o Thales falou, eu sou um apaixonado por café e eu consumo coisas, não somente o café, mas tudo que diz respeito ao café. E nessas minhas pesquisas, tô lá navegando e vi um canal chamado Não Sou Barista, tô lá assistindo e falei, caramba, que conteúdo legal. Isso já faz muito tempo, não vou saber te precisar quanto tempo eu sou inscrito no seu canal, mas há muito tempo mesmo. E assisto regularmente, e os likes estão sempre lá bonitinho, porque eu falo com a minha esposa, né? Eu falo assim, ó, quando eu tô vendo um conteúdo lá e eu gosto, não, tem que dar o likezinho para ajudar o amiguinho que tá lá criando conteúdo. Mesmo na televisão, né? Agora tá mais fácil ainda. Exatamente, porque eu só assisto na TV, né? Maneiro. Então, lá, o likezinho lá, pá, não sei o quê.
Daí um dia eu tô lá assistindo, e eu produzo também vídeos musicais no YouTube. Tô lá vendo os comentários, vejo um comentário do Não Sou Barista. Meu amor, falando com minha esposa, né? Meu amor, oh, o Thales aqui do Não Sou Barista seguindo o meu canal. Caraca, ele comentou, daí eu fui lá todo felizão, assim, comentei, né? Daí depois você falando que curtia o meu trabalho, não sei o quê, e eu falando assim, pô, o cara conhece meu trabalho, curte meu trampo, na verdade é o contrário, o fã aqui sou eu sou fã do teu trabalho. Pô, que isso? Não, assim, do meu lado, foi eu falando com a Rafa. Caraca, o Duca me respondeu. Uma coincidência que as nossas esposas chamam Rafa. É verdade, é verdade. Ficou Rafa. Mas, pô, cara, assim, foi uma honra saber que você curtia. Eu não sabia que você era inscrito, porque, sei lá, Sim, não dá pra saber. não dá pra saber. Não dá pra saber. Até assim, no painel do YouTube você consegue ver alguns inscritos ali, mas eu acho que some de tempos em tempos. Não tem como saber. Mas, pô, eu fiquei feliz demais. Assim, eu te acompanho, eu acompanhava mais na oficina. Aí depois eu vi que você tem um canal no YouTube, eu achou por alguma coisa, eu não cheguei a buscar, mas vi algum vídeo sugerido. Oh, caraca, o Duca tem canal, eu fui ver. Aí daqui a pouco eu vejo um vídeo teu sobre café. Ah, verdade. Foi nesse que você comentou? Foi nesse. Que massa. O Duca, eu até já comentei aqui no canal. Do nada eu tô ali pesquisando, vejo um vídeo do Duca, que até então, pô, é o meu ídolo do baixo, falando sobre a receita do Tetsuka Suya. Pois é. Caraca, que maneiro. Aí eu vi assim, aí comentei. Mas é até assim, depois a gente pode voltar a falar do solo sempre mais, que nunca me canso de falar sobre ele. Mas a questão é a seguinte, cara, como é que tu começou no café? Como é que você começou a ter esse interesse? Cara, assim, como todo brasileiro, café faz parte do dia a dia de todos nós, né? Sim. Aquele café que a nossa mãe, nosso pai vai lá, faz, coloca numa garrafa térmica e meu pai ia tomando o dia todo e eu, consequentemente, tomando junto. Mas aquele cafezão normalzão, de commodity, então muito açúcar, né, tal. E isso, logo, já existia uma certa educação ao consumo de café em casa, sempre foi normal. Ok, um dia, isso já faz muitos anos, vou pensar aqui, coisa de 20 anos atrás, talvez mais, eu estava numa viagem, eu fui viajar com a banda. Sim. A gente tocou nessa viagem, nós tocamos na Inglaterra e tocamos na Itália e na Suíça. E na Inglaterra a gente foi tomar um café e um amigo inglês, a gente foi lá pedir uma xícara de café expresso e eu peguei o meu expressinho lá, ele tomando, a gente conversando, um açúcar, 2, 3 colherzinhas, 4 colherzinhas e mexendo aqui. Botou café no açúcar. Justo, eu fazendo aquilo ali, e esse meu conhecido britânico chegou lá, conversa vai, pegou a xícara dele, obrigado, thanks, não sei o que, meteu pra dentro assim, eu olhei aquilo e falei, caraca, velho, falei pra ele, né, sem açúcar? Dele, desculpa falar, mas já que você tocou no assunto, ele brincou lá, você tá tomando açúcar, como você brincou, né, açúcar com café, e aquilo me deixou muito curioso. Mas como assim, cara? Café é amargo. Café é amargo. Não dá, não é possível. E ele falando assim, vamos fazer um combinado para você reeducar o teu paladar a respeito do café? Você não consegue abrir mão do açúcar? Vamos tentar vamos desmamar o açúcar. Você coloca o quê? 2 sachês de açúcar? Vamos colocar 1,5 sachê e toma por 15 dias, vai. É um tempo que você considerar. Daí eu lembro que eu peguei 1,5 sachê de açúcar, segui à risca a ideia que ele me sugeriu. 1,5 sachê de açúcar, daí mexia bastante, né? Para ter o máximo de açúcar que tinha. O máximo ali. Daí deu uma semana, um tempo depois, tirei lá, depois meio sachê, fui desmamando o açúcar do café. Cara, é tão engraçado isso que hoje, quando eu vou tomar um café, um bom café, né? Com açúcar é intragável. Pra mim é intragável. Pode crer. É bom café. Claro que às vezes você vai tomar um café... Deixa eu te fazer uma pergunta. Sei lá, na casa do meu pai, o café é com açúcar mesmo e faz parte, às vezes, o café... É a mesa, né? O trocar ideia com o velho. O ritual, né? Exatamente. Então, mas esse café que você botou açúcar, que teu amigo inglês deu essa sacanagem em você, já era um café especial ou era um café normal? Eu acho, cara, eu não vou ter memória para dizer se era um café especial, acho que não era,
Entendi. Isso foi lá na Inglaterra, eu não saberia te dizer, mas eu diria que era um bom café. Entendi. Era um bom café, muito bem tirado, com a crema ali bonitinha, assim. Talvez fosse um gourmet ou Um um gourmet, alguma blend. coisa, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Era um bom café. Legal. Aí, a partir disso, você diminuiu o açúcar? Fui diminuindo o açúcar e nessa de diminuir o açúcar e consumindo um cafezinho, eu ficava procurando cafeterias em São Paulo. Cafeterias. Então, isso, como eu falei, faz muitos anos, faz coisa de 20 anos. O café, acho que eu sou péssimo com datas, tá? Essa história tem 20 anos já? Arrisco dizer que sim. Caramba, cara. Então, assim, eu sou péssimo. Eu teria que pensar quando que foi o show, eu teria que pesquisar agora quando que foi a última vez, não, a única vez que nós, como Oficina G3, fomos para a Itália. Entendi. E a gente fez Itália, fizemos Suíça, e eu fui, na verdade não foi a banda, depois a gente foi para Inglaterra, não foi nessa pernada que a gente foi para Inglaterra. Teve uma outra vez que a gente foi para Inglaterra, daí teve uma outra vez que a gente foi para Portugal. Tu lembra qual que era o álbum, mais ou menos, que estava tocando na época? Era o PG, na época. Quase certeza que era o PG. Então, talvez o Tempo Humanos. O Tempo Humanos. Ok. Só pra gente se situar. Exatamente. Na linha do tempo, os álbuns ajudam. Então, assim, era muito tempo, faz bastante tempo. E nessa, eu comecei a tomar cafés melhores. E eu lembro que eu ia em cafeterias que tinham em São Paulo, assim, as cafeterias normais, assim, mas já conseguia tomar um café que poderia ser classificado como um café gourmet e bem tirado, com uma máquina de expresso bem reguladinha, sem açúcar e com prazer no que eu estava fazendo, assim, como eu te falei, impossível tomar um café, e nem sabia dessa história de cafés de especialidade, nem nada. Sim. Daí eu lembro que há muito tempo também, eu entrei nessa de garimpar cafeterias por São Paulo, eu entrei na cafeteria que eu descobri há pouquíssimo tempo, nem sabia que tinha fechado, o Suplicy Café. Suplicy foi fortíssimo aqui. Sim, da Alameda Lorena. Eles tinham um torrador enorme no fundo da loja. E eu lembro que eu fui tomar um expresso, eu arrisco dizer que essa foi a primeira vez que eu tomei um café especial. Por que eu digo? Porque era um café extremamente ácido, com muita acidez, para o meu paladar na época. Entendi. Tá? E eu achei horrível. Na época. E daí depois alguém, não lembro se foi conversando com a pessoa, não falando esse café tá horrível, não sendo pedante, até mesmo que às vezes você ser pedante com alguém, você tá passando vergonha, né? Sim, imagina eu, esse café tá horrível, o cara olha pra mim e fala assim, cara, o café foi premiado. Você não sabe o que você tá falando. Então, com cuidado, fui lá e, cara, esse café, eu lembro que eu usei essa expressão, esse café, ele me parece até que tem um salgadinho. Ele falou, é acidez, ele tem uma acidez acentuada. Ele começou a me explicar, como assim, acidez? E o cara foi me dando uma aula embrionária ali sobre cafés ali. Uma pincelada. Exatamente, e ali já foi trazendo curiosidade, e de lá pra cá foi vindo, e hoje estamos aqui imersos nesse mundo maravilhoso dos cafés especiais. Entendi, cara, entendi. E assim, uma coisa que o pessoal, principalmente no meu canal, né, que eu falo muito sobre equipamento, eu falo muito sobre fazer café em casa, né? Todo mundo que gosta de café especial acaba montando um setup. Tá. Como é que tá teu setup hoje, cara? O meu setup tem um moedor K0 da King Grinder, que eu ganhei desse rapaz que tá aqui do meu lado, que é o meu amigão de todos os dias. Legal. Inclusive, obrigado pessoalmente. Nada, cara, eu já te agradeci, mas pessoalmente, muito obrigado. Verdade, foi um presente muito, muito bem-vindo. E que mais? A minha Aeropress quebrou. Quebrou como, cara? Quebrou de plástico. Meu querido filho maravilhoso, bagunceirinho. Eu acho que ele puxou um dia, eu não sei nem se foi ele. Levi, se não foi você, me perdoa. Mas enfim, algum acidente, não sei se minha esposa deixou cair, eu não lembro direito, mas quebrou. Entendi, ele trincou e hoje se você vai pressionar, ele vaza pelas laterais. Rachou a Aeropress, cara. Cara, eu vou te falar, eu acho que é o primeiro caso de Aeropress que eu vejo quebrada. Também nunca pesquisei, não. Então, ela caiu, não é nem a parte nem a parte daquela seringuona dela, né? Sim, mas exatamente. O corpo dela. Ela, acho que aquela parte com menos material,
ela deve ter caído, batido e trincou. É quase invisível. Se você bate o olho, você não vê o trinco. Entendi. Mas já foi na hora que suficiente você para vazar. vaza. Então, Ainda mais que aquilo gera uma pressão. logo, se você tá me assistindo, eu aceito uma Aeropress de presente de aniversário, que vou fazer só ano que vem. Exatamente. Alô, quem que importa? Alô, Flavors? Poxa, manda uma Aeropress. Fora a Aeropress, eu tenho uma V60, que é o meu método de todo santo dia, que eu faço bastante. Máquina de espresso eu não tenho nenhuma. Sim. Inclusive, eu fico ali apaixonado por aquela sua Rocket. Aquela é demais. Nossa, eu fico olhando aquela Rocket no teu canal. Você tá com uma outra, eu tenho uma Gadia. Que a vermelhinha. Ela é laranja. Nossa, eu sempre achei que ela fosse vermelhinha. É que confunde muito é que pessoalmente ela é mais laranja do que vermelha. Tá. Só que o nome dela é Red Lobster. Então, assim, Tá. vermelho lagosta, né? Tá. Ela é vermelha, pronto. Tá bom. Tem a Gadia. Mas a Gadia, aquela Rocket, eu fico apaixonado por ela. Sensacional. Eu ainda teria uma daquela lá no meu setupzinho em casa. Fora isso, uma prensa francesa. Eu tive outra que eu consegui quebrar. Lembra daquela brasileiros? Presca? É Presca? Presca. Conseguiu quebrar a Presca? Consegui quebrar uma Presca, cara. Poxa, parabéns, cara. Você consegue... Não, eu sou craque de quebrar as coisas. A minha Presca foi um erro brutal, assim. E a prensa francesa que é de vidro, tu não quebra? Na verdade, já quebrei uma vez. Foi assim, eu quebrei uma, daí comprei uma nova. Entendi. Mas a Presca, eu lembro que ela tem uma espécie de um óleo, né? Para ela poder... Ela tem um óleo ali, não sei se você já reparou nisso. Nunca reparei. Ela tem um óleo na parte interna dela. Eu não lembro se... Ali não... Olha... Se a Rafa, minha mulher, estiver vendo, eu acho que a culpa foi dela. Que eu acho que na hora de lavar, ela jogou água quente e depois num negócio que o óleo dela, simplesmente o óleo que faz com que ela escorregue, ela perdeu o óleo. Daí depois, meu Deus, eu estraguei a Presca. Ela ficou tudo preocupada que eu estraguei a Presca, Inclusive, essa Presca eu ganhei do pessoal da Presca. Legal, cara. Na época. E depois eu fiquei com vergonha de pedir uma nova. Pessoal da Presca, se vocês estiverem me... Manda uma nova. O Pidão, né? Qual cor você quer? Fala aí. Fala aí a cor. O Pidão chegou. Mas enfim, eu sei que ela foi tentar arrumar, daí piorou de vez. Ela tentou porque travou, cara, aquela espécie de seringa que ela tem. Sim, ela travou, ela nem voltava. Ela foi tentar com água quente, daí derreteu. Nossa, uma tragédia. Entendi. Então, resumindo, contando as histórias dos meus acidentes com o meu setup de café, mas o que eu tenho hoje é a V60, a Aeropress, ou a Aeropress não, a V60. E a prensa? A prensa francesa, acho que é isso. O moedor e chaleira, você usa uma de fogão? A chaleira eu uso uma de fogão, aquela com termômetro ali? Não, é uma Rario sem termômetro. Entendi. Uma balancinha e tal. Entendi. Você tá que te atende. Me atende. Claro que a gente sempre quer mais, né? Sim. Sempre quer mais. Então você fica nos sites de procura lá, namorando. E eu sempre fui muito, muito gastão. Muito gastão. É mesmo? Só que depois que eu casei com minha esposa Rafa, ela é uma mão de vaca. ela caiu como uma luva na minha vida. Perfeito. Assim, controla. Não, ela me educou. Porque ela não me controla. Ela muitas vezes ela até fala assim, é um equipamento que você precisa, compra. Então ela tem uma consciência, mas como ela é muito assim, regrada, isso foi saudabilíssimo na minha vida. Entendi. Então hoje eu sou uma pessoa mais controlada, menos impulsiva na hora dos gastos. Entendi. Então eu fico lá olhando, paquerando. Então se você vê o meu perfil de os produtos salvos nas lojinhas, tem lá um monte de equipamento. Pode crer. Que eu fico só paquerando. Eu também, eu sou, assim, às vezes quando é uma coisinha assim, outra, eu vou lá e compro, mas principalmente quando é uma compra maior, eu fico namorando um tempão, cara, porque eu também já fui muito gastão, muito mais do que eu sou hoje. Mas eu meio que me botei uma regra que eu tenho que, sei lá, eu tenho que ter certeza que eu ainda quero ali depois de umas semanas, porque sempre fica com aquela fissura de, quero comprar isso. Porque se você parar pra pensar, não é só o ser impulsivo de gastar, é o quanto aquilo você de fato precisa, né? Exato. E o quanto aquela tua compra, ela de fato é consciente. O quanto você vai usar. Eu tenho até um hold
quem não sabe o que é um hold, é um cara da equipe técnica de uma banda. Que ele usa um termo que eu acho maravilhoso. Por exemplo, a gente está viajando, daí eu tenho um ear que eu uso bastante, que eu viajo ali, sempre usando, e em um determinado tempo quebra. Aquilo quebra, deu, poxa vida, quebrou o meu transmissor aqui, o meu transmissor sem fio. Daí viro pro Jean, que é o nosso técnico, né? Pô, Jean, daí ele fala, já se pagou, mano, se pagou. Em outras palavras, o que ele quer dizer é, cara, você usa esse negócio há 10 anos, relaxa, Sim. já se pagou, não é impulsivo. Vai lá e compra um novo, porque é uma compra necessária, vai te servir. Então, assim, é um contexto de o quanto isso ele se paga, o quanto isso ele não é só por impulso. Porque hoje, convenhamos, né? O tanto de lojas virtuais que tem, se você entrar se você não tiver cuidado, você entra num buraco sem fim. Exato. Eu ainda me permito ser... Não é impossível, mas assim, eu me permito ser um pouco mais de mão aberta quando é uma coisa que eu uso, por exemplo, pro canal, que é um trabalho. Por exemplo, eu tava doido pra comprar uma Fujifilm só pra tirar foto, mas assim, fotografia de hobby. Qual? A XT50 ou a XT32. É uma pequenininha, cara, um negocinho assim... Eu sou Fujimaníaco. Cara. Eu tenho no meu canal, quem assiste meu canal, eu uso uma XS10, então eu sou bem apaixonado pelos equipes, eu sei qual que é. Cara, uma lindinha, pequenininha, assim, que, pô, dá pra botar, dependendo da lente que você usa, você consegue botar no bolso. Aí eu já me imagino, sabe, indo numa cafeteria, tirando as fotos ali. É massa. Sabe, mas aquilo ali eu sabia que eu ia usar por hobby. Aí... eu tô desde 2022 querendo isso e não compro. Mas nesse meio tempo aí, eu já comprei 3 câmeras, mas são câmeras que eu, que usa aqui no canal. Que eu tô usando aqui, exatamente. Eu adquiri ontem uma 3ª câmera, porque tem um canal da Rafa, vira e mexe, eu quero gravar um podcast com 3 câmeras. Só não trouxe ela aqui hoje porque eu ainda não tenho um cartão de memória. Qual que é? É uma outra FX30. Outra do nosso Sony, né? Sony. Animal. Entendeu? Então, assim, eu também meio que... Pra coisa de profissional, beleza. É trampo, né, cara? Trampo. É diferente, que não basta né? você, né? Você hospedar uma coisa. E hoje você deve ganhar as coisas, né? Sim. Depois de muito tempo, assim, eu tenho mais de 30 anos na música, e você vai, consequentemente, essa dedicação à música, ela retornou, digamos assim, já retornou há bastante tempo. Sim, já se pagou. Já se pagou. No sentido de pessoas me procurarem hoje mesmo, né? Marcas, legal, cara. Fabricantes me procuram para apoiar meu trabalho, marcas de contrabaixo. Então, eu tenho a SGT como contrabaixo, eu tenho a Boss como pedais, eu tenho plugins como a Neural DSP, que são marcas que apoiam o meu trabalho, tenho importadoras como a Novità, marcas de cordas como a Magma, Cabo, todo mundo são marcas que acabam vendo naquilo que eu construí. É difícil fazer um auto-merchan, né? Porque você fica meio babaca, né? Então, eu sou Daqui a pouco você vai falar, não, porque o Duca... vai falar na terceira pessoa, né? Mas resumindo, aquilo que essas marcas, elas enxergaram que seria uma boa fazer um trabalho junto comigo, e eu agradeço muito a cada uma delas, agradeço a Deus, e a essas marcas que acreditam no meu trampo e me ajudam, me apoiando com grana, com equipe, por aí vai. Não, legal demais, cara, legal demais. E assim, falando ainda sobre café e tudo, cara, você tem você quando, viaja, por exemplo, vai fazer turnê com oficina, você leva um setupzinho de café, você tem esse costume ou não? Na verdade, não, eu não levo o setup de café. Primeira coisa que eu faço quando a gente vai fazer shows, eu vejo as cidades que eu vou. Daí, vendo as cidades que eu vou no Google Maps e começo a procurar cafeterias no lugar. Daí eu vejo, porque a gente recebe, quando a gente vai fazer shows, a gente recebe um negócio que a gente chama de schedule, que é o schedule, né? A agenda do show, de organização, desde a passagem aérea, o hotel que a gente vai ficar. Daí eu vejo o hotel que a gente vai ficar, a gente chama de schedule. A gente vê o hotel que vou ficar ali nas redondezas. Eu procuro uma cafeteria que seja, e tenho encontrado cafeterias, às vezes dá muito errado, mas dá muito certo, e muitas pessoas também chegam sabendo que eu gosto de cafés, muito fã, né, que acompanha a banda, que acompanha meu trampo,
sabe que eu gosto de café, fala, pô, Duca, você tá vindo pra Manaus, você tem que ir na cafeteria tal aqui. O pessoal te dá muito café em show? Dão muito café, cara. Eu ganho muito café. Confesso que eu já fiz isso no show do Rio, eu te levei café. Foi maravilhoso, voltei com muito café bom. Muito café bom. Inclusive, cara, ainda tem um packzinho que tá lá ainda, tá? É mesmo, tá cara? quase acabando. Pô, Quase maneiro, acabando. maneiro. Só cafezão bom. Aí você procura cafeterias ali por perto pra conseguir ir. Justamente. Maneiro. É engraçado, esses dias, teve um dia, acho que eu já te contei isso em conversas pelo WhatsApp. Eu ganhei um café de um cara, muito doido. O cara chegou pra mim e ele falou, Duca, você gosta muito de café, tal, eu quero te dar um café. Daí o cara, cara, sempre de bom grado, pô, brigadão, cara, agradeço, tal. E o cara me deu um café e o packzinho era horrível, assim. O pack era muito feio. E o nome, que eu não vou falar o nome também, porque vai que o dono do café vê e fala, pô, você acha meu nome feio, né? Mas o nome era feio e o pack era feio, a identidade visual era feia, tudo era feio. Daí eu recebi com um sorriso no rosto, com educação e com muita gratidão, mas internamente eu pensando assim, caramba, que feio esse negócio, né? Coisa horrorosa. Aí beleza, mas levei pra casa. Cara, que cafezão, velho. Isso é legal. Cafezão. Isso é legal, você foi surpreendido. Surpreendido demais, assim, eu dou um tapa na minha cara, do meu preconceito. A gente que gosta muito todos vocês que gostam muito de café, imagino eu, que são muito ligados a questões estéticas também, né? Pô, o café é uma coisa estética, o ritual é bonito. Muito, tudo, né? Sim. Você vai numa cafeteria, elas são bonitas, o ambiente é agradável, o café, o visual das coisas é bonito, Sim, tudo muito sim. estético. O seu canal é muito bonito. Pô, obrigado, cara. Muito bonito, tudo é muito. Você é um cara ligado com a qualidade da imagem daquilo que você faz. Então, todo mundo que lida com isso tem uma questão estética muito forte, né? Então, quando eu peguei ali, eu tomei aquele tapa na cara de preconceito, né? Que eu fui super preconceituoso, confesso, e vi aquele cafezão maravilhoso, cara. Maneiro. Então, existem essas surpresas também que acontecem. Maneiro demais, cara. Não, assim, até. Eu já fui surpreendido opostamente de ter uma embalagem linda, assim, pô, um nome maneiro, tudo legal, o café, pô, não corresponder. Mas até assim, todo mundo sabe que o patrocínio aqui do canal é Encantos, mas, pô, o próprio Samuel da Encantos é um cara super mente aberto, assim, ele fala, Thales, eu como mestre torra compro outros cafés de outras torrefações para balizar, para aprender, para ver, assim, para não ficar viciado só na minha mão ali torrando café. E assim, é super aberto, super. Inclusive, pô, Samuel, abração aí pra você, cara. Mas uma das torrefações assim, que eu acho que tem uma embalagem linda e um café sensacional é o Mocado de Brasília. Tem assim, não sei se você já teve contato com esse café. Não. Pô, a embalagem linda demais, parabéns, cara, porque é um café que assim, que eu vi a embalagem, cara, tomara que esse café seja bom, porque a parada tá muito bonita. E correspondia, cara. Não, e tem uma coisa também que eu, ao longo desses anos de paixão com cafés e torras e torrefações e tudo mais, eu tenho aprendido também que não dá para você condenar um café que você tomou. Claro, pode ser um indicativo de que aquilo não tem uma consistência, uma qualidade, que não seja tão legal. Mas às vezes, um café que você pegou de uma torrefação X, a torra não tava legal, ou melhor, não a torra em si, mas aquele café especificamente não era aquele café golaço que você gostaria. Sim. E às vezes você pega um outro daquela mesma torrefação um tempo depois, uma safra. Eu lembro de uma vez, cara, eu peguei um café, olha que doideira, eu fui tomar um café numa cafeteria em São Paulo e eu lembro que o café, ele tinha um gosto muito acentuado de melaço de cana. E também o melaço de cana e também tinha um finzinho de limão siciliano. Tinha, assim, na verdade não é um finzinho, desculpa, o aroma. O aroma remetia ao limão siciliano e um final, assim, aquele retrogosto de melaço de cana super persistente, assim, maravilhoso. Cara, levei outras pessoas, falava pro meu irmão, Déio, vamos lá, tem um melaço de cana, levei amigos para tomar café lá. E elegi aquela cafeteria como a minha cafeteria, isso faz muitos anos. Aqui em São Paulo? Em São Paulo. Daí, beleza. Deu um tempo, cara, voltei, sei lá, um exemplo, 1 ano depois. Fui tomar aquele mesmo café, não tava mais. E não tinha complexidade, mas nem de perto. E era o mesmo nome. Era o mesmo nome do café. E eu chamei o barista, né?
Cara, porque cadê aquele gosto? Cadê? Cara, ele falou, essa safra não veio igual. Então tem muitos fatores no café, tem muitos fatores, assim, muitas variáveis assim que podem compor o final. Claro, o torrador ele tem um papel crucial de não errar, barista, né? também. O barista também, justamente. O barista vai tirar o café para você e às vezes o cara tira um amargor ali que ele poderia muito bem corrigir. O barista tem o poder de honrar todo um trabalho de uma cadeia, desde do plantio até a torrefação, tudo, ou de estragar completamente. É verdade, é verdade. E eu falo isso porque eu mesmo, assim, por mais que eu entenda de café, eu sou um aprendiz, eu estou aprendendo constantemente, eu tenho estudado, feito cursos rápidos, assim, coisas, mas eu confesso que eu não sou um conhecedor, até, por exemplo, a minha parte de degustação é terrível, eu fico frustradíssimo quando eu estou fazendo os cuppings e a galera tá voando do meu lado ali e pegando as notas e eu, meu Deus, cara, eu não tô pegando as notas, sabe? Me dá um instrumento que eu vou pegar, eu vou mostrar as notas para vocês. Mas as notas do café é uma surra e até o meu professor fala, calma, cara, relaxa, que é vivência. Vivência, referência, horas de cupping. Horas, justamente. Então assim, são várias questões que vão te levar a fazer um bom café, um apreciador, como você falou, né? Desde o plantio, desde aquela safra que talvez não tenha sido a melhor, até a torrefação, que o mestre de torra tomou um caminho ali que ele considera bom, que às vezes não é alinhado com o que você espera. Cara, e o que às vezes interfere muito, cara, é a água. Pra caramba. A água, assim, e varia muito de estado para estado. Às vezes você compra, sei lá, um café de Minas, vai fazer no Rio, a água não tá a mesma. Eu tava falando agora com o Júnior. O Júnior, para quem não sabe, é o meu sócio. A gente, na nossa empreitada de cafés. E eu tava falando para ele, cara, eu tô fazendo uns cafés aqui, tirando uns cafés em casa e tô trazendo um amargor que eu não quero, cara, eu tô errando muito. Ele falou, a primeira coisa que ele falou para mim, ele falou, mano, qual água que você tá usando? Eu falei, cara, eu tô usando do meu filtrão mesmo. De vez em quando eu vou lá e compro. Filtro aquele de Brastemp? Não, filtro de barro. Filtro de barro. Porque assim, há um tempo atrás eu tava comprando, sendo muito criterioso com água. Muito. Daí, como eu confesso, comecei a ficar com preguiça. E lá, eu nem lembro qual que é a água que tinha me indicado. Enfim, uma água com pH em 17, era isso? 17 não. 7. 17 não existe. Não sei. pH em 7, que ela não é tão pesada, né? Não é tão pesada em minerais. Não, sim. Uma água que é mais usável pro café e tal. Ok, daí fui sempre tendo esse critério, comecei a ficar com preguiça. Falo, mano, não dá, bicho. Daí comecei a fazer no meu filtrão de barro lá que eu uso em casa e tava dando certo. Só que daí nas últimas vezes, eu não sei se porque eu tava, sei lá, eu comecei a perder a mão. E fazer uns cafés ruins. Assim, eu falo, a minha esposa, ela nem muito ligada em café, mas tá começando a tomar mais café e ela tava chegando a reclamar. Falou assim, nossa, esse café ficou um pouco amargo, né? Caramba, tô errando mesmo. Cara, daí foi dessa vez que eu até comecei a tentar uns novos. Parei de fazer o do Kasuya, o Tetsu Kasuya. Sim. Porque eu tava vendo que ele tava trazendo muita coisa e eu... É uma receita que extrai muito do café, né? Muito. Porque a água, é um agente solvente, né? E assim, se você deixar ela em infusão, ela vai perdendo a eficiência de extração. Mas ali, nessa receita, como você faz em, sei lá, 5 despejos, toda hora você bota água com 100% de potencial de extração nela, água nova, né? Então extrai bastante. Justamente. Então, a última que eu fiz em 2 ataques. E esse foi o que eu mais gostei. Entendi. Foi uma das mais recentes, eu fiz em 2 ataques. Eu fiz um ataque, eu tô fazendo 15:1. Eu tava fazendo em 16:1. Sim. Daí daí eu diminuí. Comecei a fazer 15:1. 15 gramas ou melhor, 1 grama para cada 15 gramas de água. E fazendo 300 ml e 20 gramas de café. Sim. Então eu fiz fazendo o primeiro, esse foi um dos últimos que eu fiz. Inclusive foi assim que eu fiz em casa hoje e gostei bastante. Legal. Fiz 50
eu fiz um ataque de 50 ml. Ali uma hidratação de 50 ml. Exatamente, deixei lá por 30, 40 segundos e depois o último ataque bem de forma lenta, mas de uma vez só. Entendi. Daí pronto, já deu uma equilibrada melhor. Legal, Deu uma equilibrada legal. melhor. Trouxe assim, trouxe bastante doçura, inclusive, e essa parte finalzinha, assim, que como você falou, você acaba extraindo demais do café, foi embora. Pô, Então ficou um cafezinho bem, legal. bem redondinho. Mas a água interfere demais, cara. Eu tive o mesmo problema a ponto da minha Rafa fazer a mesma reclamação, que tava vindo um amargor ali Que que, droga, né? cara, é a água. Tá desaprendendo? Eu tô dizendo, pô, não, mas a água, deu algum problema ali na água, assim, que eu comprava ali uns packs de água, só que eu acho que deve ter dado algum bizu ali na fonte, cara, não tava mais legal, aí eu passei a usar, eu ainda não tinha os minerais, estava sem os minerais ali para fazer a água pro café, né? Aí eu usei a do filtro tava melhor, mas eu passei por um problema assim e era justamente a água, né? Tô que assim, eu fui no meu vizinho, sabe, que tinha um outro filtro lá, consegui, pô, fazer o mesmo café com a mesma receita e já cantou diferente. Em casa, e fazer café em casa tem essa questão de você ter mais controle, né? Você tendo mais esse controle, óbvio, você pode ir numa cafeteria ter um café excelente, mas convenhamos, por melhor que seja a cafeteria e os cafés sejam excelentes naquela cafeteria, cara, é o hurry up Sim. né, do cara fazendo ali um atrás do outro, o barista fazendo um atrás do outro. Agora a gente em casa, a gente podendo ter mais esse critério para extrair, é diferente. E a gente consegue fazer meio que um café praticamente customizado, né? Ah, não, eu gosto assim. Exatamente. Faz uma extração, na vez seguinte, não, deixa eu tentar extrair um pouquinho mais esse café, ou extrair um pouquinho menos para balancear. E, cara, assim, você curte bebidas com leite, curte expresso também? Cara, leite eu muito pouco, cara, eu acredito, sou muito pouco, assim, mas engraçado, quando tá frio, às vezes eu um cappuccino, como chama aquele? Flat white, latte? Um latte. Latte. Flat white não, mas mais um cappuccino, flat white, um latte, é o máximo que eu vou. Eu acho bonito pra caramba, Sim, latte art, acho uhum. coisa mais linda. Mas não é o meu gosto, não. Eu sou cafezeiro mesmo, assim, e muito café filtrado mesmo. Filtrado, o expresso você fica meio... Expresso eu tomo muito pouco, apesar de gostar muito. Até mesmo porque eu te falei, eu não tenho uma máquina decente em casa. Para não dizer que eu não tenho uma máquina de expresso em casa, eu tenho uma dessas de cápsula. Sim. Automática em casa, que às vezes na preguiça... Não é a mesma coisa, né? Não é. Apesar de ter melhorado bastante, algumas terem melhorado bastante. Qual que você usa? Eu tô usando aquela da 3 e tem um cafezinho deles lá, que agora eu não lembro o nome, cara. Congo. Acho que é Congo. É Congo. Eu acho que pra mim é tudo balela, né? Sou muito incrédulo com isso. Mas é um café assim, tem um nível, entre muitas aspas, bote por aspas nisso, de complexidade. E ele dá uma salvada de vez em quando dá vontade. Mas no geral é mais o... Eu não sei em relação às cápsulas, mas assim, eu já conversei... Hoje eu fui convidado para visitar o escritório da Três Corações, para bater papo, tudo, para eles mostrarem lá, assim, conversar, né? E eu vi que, assim, eles têm uma linha de cafés... Rituais? Não, a linha... Não é Rituais, é... Internacional. Internacional? Tem cafés internacionais, que geralmente são edições limitadas. Tem aquele Portinari? Tem a Portinari. Que é muito bom também. Eu até já fiz vídeo aqui... dos cafés de mercado, né? Foi que a gente achou bem interessante. Bem legal esse vídeo, a propósito. Pô, valeu. Tá aqui o card. Tá marcado aqui no... Tá aqui no lado. É bem legal esse vídeo. Bem legal esse vídeo. Esse vídeo recomendo. Aí a gente... E assim, conversando com eles têm, assim, tem Etiópia, Índia, Bolívia, tem Peru. Eu acho que, assim, o último lançamento é Índia e Peru. Como acho que alguns de vocês sabem, não pode chegar grão verde. Sim. De questão de outros países aqui no Brasil, mas eles torram na Polônia, fazem um esquema de meio que injetar nitrogênio na embalagem para trazer o café torrado para cá, em grãos, né? Torrado em grãos, e aqui eles meio que moem,
e ensacam uns cafés. Então, assim, tem um esquema desse. Interessante. Só que, poxa, obviamente, pô, não tem mágica, cara. Por mais que bote nitrogênio, o café vai chegar moído, tudo. É um Mas tanto são de cafés. tempo, né? É um tanto de tempo, cara. Mas são cafés internacionais mesmo. Na cápsula, eu acredito que deve seguir essa mesma linha, Deve né? ser então, né? Deve ser. Esse Congo é um que tem salvado na hora da preguiça. E tem um outro que eu comprei esses dias, cara. E eu falei, olha, interessante também. Não é o Portinari, é de uma outra série deles lá, que eu esqueci o nome. Que é bem interessante também. Entendi. Deve ser da Rituais. Acho que é isso. Rituais. Eles lançaram agora uns cafés da linha de cafés especiais. Uhum. Provei hoje, estão bem interessantes, cara. Bem, massa. Bem legais. Mas assim, desses de mercado, que se encontra no mercado, o Portinari eu achei bem interessante. É porque assim, o que eu acho interessante dessas marcas, que assim, convenhamos, no meio dos cafés especiais, que eu sou um apreciador, um consumidor, e se eu pudesse, o Brasil inteiro só consumiria esse tipo de café. Sim. Mas a gente tem que entender também que realidade financeira, realidade de gosto pessoal, são várias realidades. Várias questões. E quando uma marca como a Três faz uma linha dessas, e eles, de certa forma, me fugiu a palavra, eles democratizam o acesso ao café. Deixam mais acessível. Acessibilizam esse tipo de café. Isso é muito legal, entendeu? Então eu não vejo, sem esses preciosismos ou purismos de essa porcaria, não acho isso. Eu acho legal porque é uma forma de você também fazer com que outras pessoas também tenham acesso. Não é só a gente que de repente tem uma condição de ir numa cafeteria toda chiquezinha lá que você vai, o torrador que é teu amigo, que compra o grão X lá a 1.500 pés. Não, de repente um cara que não tem uma condição, ele pode ter um café legal em casa, por que não, né? Eu acho isso legal. Cara. Não, por exemplo, até assim, eu tentei ser o mais sincero possível nesses vídeos que eu fiz sobre os cafés de mercado, e eu fiz 2, né? Um de cafés moídos, outro de cafés em grãos. Tá. E cara, em momento algum daqueles vídeos eu falei, pô, isso aqui pode comprar que é o suprassumo do café, é o melhor que tem. Eu sempre falo, galera, isso aqui... Se eu botasse um café especial desses que a gente toma aí no dia a dia, pô, tá em Cantos, vou citar marcas, do Five, da Mocado, da Um Coffee, cara, todos esses cafés iam sumir, sabe? Eles iam ser engolidos por esses cafés, mas, cara, para um café, sei lá, que vai custar R$18, R$19, vai ser lá, sei lá, assim, R$10 mais caro do que um café tradicional, um café extra forte, é muito bom. Então. Já assim, o benefício que você tem pagando, sei lá, talvez R$7, R$10 a mais nesse café é mais valioso do que o custo-benefício. E não só na questão do paladar, também da saúde, né? Da saúde. Porque esses cafés mais baratos, mais o tradicional, extra forte, tudo mais, eles são mais prejudiciais, digamos assim, à saúde. Muita gente, quantas vezes você ouve gente falar assim, eu não gosto de café porque me dá azia. Na verdade é porque talvez você tenha tomado uns cafés que de fato daria azia em qualquer um, né? Mas de repente você toma um café de melhor qualidade, você vai ver que essa azia, não é você que tem gente que de fato tem mais sensibilidade. Organismo, pode ser, mas muita gente poderia tomar um café, ter acesso a um café legal e não ter a tal da azia, porque de repente está tomando um café ruim. Né? Sim, e pô, esse Portinari aí, outros, teve um que eu testei no vídeo de café em grãos, da Coffee Mais Mais, pô, um café de mercado, sabe? Repito, não é um café de especialidade, supremo, não sei o que, super exótico, mas cara, são bem honestos. Assim, eu provei, pô, interessante, café assim... Tem ali o seu dulçor, tem ali o corpinho gostoso, pô, super honesto. Mas, cara, me fala aí um pouquinho de como é que tu começou na música. Cara, a música, eu venho de um lar cristão, meu pai é pastor evangélico, e, consequentemente, a música, para quem é evangélico, ela tá ali, é o pano de fundo da vida de quase todo mundo, porque você vai à igreja, na igreja você é exposto a músicas, a cânticos, e você canta junto, e você
eu, molequinho, muito pequenininho ali, eu devia ter meus 6, 7 anos, eu ficava nos primeiros bancos, olhando a bateria, olhando a guitarra, olhando o contrabaixo, e sonhando com um dia de poder tocar, acabar aquela coisa de acabar o culto, querer sentar na bateria e fazer um barulho ali. Então você é muito exposto à música desde muito cedo. Então, aos 8 anos, por uma questão de necessidade da minha igreja, meu pai é pastor, o meu irmão já tocava guitarra. O Deio toca muito? Toca muito. Ele tocava guitarra e eu precisava aprender a tocar baixo. Ele falou, você vai aprender a tocar baixo que na igreja precisa de um baixista. Eu comecei a aprender, já arranhava um pouquinho o violão. Arrisco dizer que lá pelos meus... Eu comecei aos 8, lá pelos meus 10 eu já estava conseguindo tocar direitinho, talvez até antes, eu não vou lembrar, não vou saber direito. Mas assim, nessa idade, entre 8 e 10 anos eu já estava tocando na igreja e depois quando eu fui picado pelo bichinho da música, de fato, acho que foi uns 12 anos de idade que eu fiquei completamente viciado, tocava contrabaixo o dia inteiro e queria melhorar cada vez mais. Então, lá pelos meus 14, meu irmão falou assim, você precisa fazer aula, e eu fui procurar um professor, que para quem é de São Paulo tem um trombonista chamado Bocato, e o baixista dele, o Giba, à época, tocava muito, assim, eu fiz algumas aulas, não fiz muitas aulas, mas fiz algumas aulas que foram divisor de água, assim, para mim, porque eu tinha uma postura muito focada na forma de tocar dos guitarristas, porque meu irmão é guitarrista, quando ele ia me ensinar, ele me ensinava uma postura de guitarra, daí o Giba, ele falava assim, Lucas, você aprendeu a tocar baixo com um guitarrista, né? Deu, sim, meu irmão é guitarrista, aí percebe-se pela tua postura. Daí ele foi reeducando a minha postura, porque ele falava... De mão esquerda, principalmente? Da mão esquerda, justamente, porque a guitarra, por exemplo, a gente acaba, sei lá, você vai fazer uma escala, você começa a tocar 3 notas por corda, não que no baixo a gente também não faça, mas ele falava assim, vamos tentar tirar essa terça maior aqui de uma escala maior, vamos jogar ela aqui para baixo, na corda de baixo, vamos fazer assim? Porque as casas são mais largas, né? São mais largas, porque o espaçamento dos trastes do contrabaixo, e eu tenho uma mão relativamente grande, uma abertura boa, então ia fazer uma escala, fazia assim, né? Beleza. Só que ele falava assim, vamos tentar reeducar isso aí? Eu falei, aqui fechadinho, como se a gente posicionasse um dedo para cada traste, e posteriormente eu vim aprender tocando contrabaixo acústico com uma outra postura chamada 1, 2, 4, onde a gente posiciona, porque se o contrabaixo elétrico já tem um espaçamento enorme, o contrabaixo acústico é maior ainda. Então você muda, mais uma vez você muda o espaçamento. Então você cria o espaçamento, o baixo acústico tocado dessa forma, você tem aqui o espaço de um semitom, aqui já próximo, na parte mais alta do contrabaixo, um semitom, e aqui outro semitom. Então a gente vai mudando as posturas, e eu fui reaprendendo essa educação de postura mesmo, de posição, né? No contrabaixo acústico chamam primeira posição, segunda posição, terceira posição. E no contrabaixo elétrico a gente não tem muito essa coisa de primeira, segunda, terceira posição. No acústico tem uma coisa um pouco mais regrada. Não que seja uma norma, né? É pior que é. Quem é sistemático põe como norma e ponto final. O meu professor de contrabaixo acústico, Alexandre Piazza, ele é bem chato, assim, no melhor sentido, distrair porque ele fala o seguinte, no contrabaixo acústico, você não tem trastes, e você não toca aqui olhando para onde você está tocando, você tem as posições, a primeira posição, a segunda posição, então você vai criando essa memória motora, e se você respeitar a primeira, segunda, terceira posição, vira um GPS, primeira, uma posição e meia, você vai errar, e cara, isso faz tanto sentido, que eu falei assim, ok, eu sou um roqueiro maluco, doido, mas o meu professor que vem de um ambiente acadêmico da música erudita, ele está sendo chato, persistente para que eu pesquise isso, para que eu persiga isso de forma mais acadêmica e regrada, então ele tem os motivos dele, vamos lá, vamos respeitar. E comecei a estudar dessa forma. Daí pintou uma gravina para eu fazer, uma gravação para eu fazer uns tempo atrás, pro Leonardo Gonçalves, cantor. Pô, canta muito, cara. Pois é, daí ele falou assim, Du, você grava um baixo acústico pra mim e tal, numa música? Gravo sim. Da produção Você gravou naquele DVD que ele fez. Gravei também, mas isso lá atrás. Lá eu tinha menos
Vivência no baixo bem acústico. menos noção. Agora, assim, depois de estudar, eu tô corrigindo muitas coisas, ok. E quando eu fui gravar, fui pro estúdio para gravar essa produção do Leonardo Gonçalves. Daí o produtor era o Samuel Silva, o tecladista dele. Cara, uma música muito cheia de modulações harmônicas. No contrabaixo elétrico, tranquilo, pode modular quantas vezes você quiser. Eu tenho os meus shapes, eu vou aqui, vou. Só que no contrabaixo acústico, você muda as posições. E vinha essas, ó, agora é meio tom para cima. Agora é o mesmo campo harmônico, meio tom para cima. Não, agora já é o outro campo harmônico. Daí, cara, foi tão louco, eu tomei uma surra, confesso. Samuel, se você estiver assistindo isso, cara, você me paga. Tomei uma surra, mas sério, se não fosse o estudo das posições, eu tava lascado. Entendi. Porque as posições me salvaram, cara. Porque eu simplesmente, quando ele falava, agora a gente vai fazer a mesma coisa num semitom. Pô, o GPS, como você bem falou, já ia adequando as próximas. Entendi. E a coisa ia indo. Então é isso, eu venho desde muito cedo, contrabaixo acústico, elétrico, hoje eu sou professor de música também. Inclusive, assim, o nome do teu curso eu acho sensacional, curso cara. Gravidade, Gravidade, né? Cara, tem tudo a ver. Eu gosto bastante desse nome também, porque a gravidade é o que nos puxa, né? E o que nos prende à terra. E a música, a gente usa muito uma metáfora assim, o chão da música é o baixo, entende? Sim. Então, assim, eu acho que deu muito certo. O baixo é um instrumento grave, que a gente remete muito como alicerce, né? Sim, por aí vai. Sim, como então, cozinha, foi um nome que deu bastante certo. Não, maneiro demais, cara. E assim, pô, você toca na oficina saiu assim, pô, evoluiu assim, no quesito peso de rock. Na era do Manga era uma coisa, na era do PG era uma coisa bem hard rock, né? Sim. Na era do PG, Sim. né? Bom, foi a era do Mauro também. Sim. Do Juninho, na época que o PG saiu, o Juninho começou a cantar Além do que os olhos podem ver. Do que os olhos podem ver, assim, já ficou mais pesado, né? E assim, pô, você toca um rock que foi evoluindo em peso. Mas o que você ouve no dia a dia, cara? Cara, assim, eu ouço muita coisa. Ultimamente eu ando ouvindo pouca música, pra falar a verdade. Eu ando ouvindo mais podcasts do que música. Sabe aquela coisa de fase, né? Às vezes tá numa fase assim. Podcast também. Tô muito podcaster, assim, ouvindo muito podcast. Maneiro. Mas assim, tem coisa que sempre quando me falta criatividade eu volto, vamos chamar assim. Às vezes eu gosto muito de ouvir bandas novas, para ver o que estão fazendo, que se tem alguma coisa curiosa, interessante. Mas bandas novas no estilo que você gosta ou bandas novas tudo que é estilos novos? Tudo que é estilo. E às vezes me cansa muito. Então assim, é muito complexo assim no sentido de que eu tô sempre variando, sabe? Tô sempre tentando variar. Mas quando me falta criatividade, eu sempre volto para Radiohead. Os mais roqueiros pesadões podem acabar se escandalizando, mas vocês me perdoem. Mas eu sempre volto para Radiohead. Eu gosto demais, cara. E eu gosto demais de Radiohead. Eu gosto demais do jeito que o Colin Greenwood, que é o baixista do Radiohead, toca. Porque assim, se por um lado eu sempre mirei nos baixistas virtuosos para eu aprender, tocar, tentar ter mais velocidade, agilidade, eu muito pouco mirei nos baixistas que tem um play mais econômico. E eu reparei que o Colin Greenwood, ele talvez por não gostar, ou talvez por não ter a técnica para ser ágil e tudo mais, e não querer ter a técnica, sei lá, os motivos do cara, ele faz um caminho inverso, ele faz o caminho não só da economia, como o caminho do silêncio. Então, para quem conhece a Oficina G3, no álbum Histórias de Bicicletas, foi uma época que eu mais ouvi Radiohead na minha vida. Na música Encontro, tem uns momentos que eu deixo alguns silêncios. Isso é de ouvir Colin Greenwood. Porque eu reparei que muitas vezes o não tocar dele é tocar. É a hora que quando ele entra você fala, caraca, velho. Valoriza. Então tá indo assim, às vezes tá vindo um groove, tá vindo uma levada e de repente fica um silêncio, fica só a bateria, a música ela emagrece propositalmente. Daí você fica assim, aquele incômodo bom, do nada vem aquele corpo do baixo, fala,
cara, que genial, que filha da mãe o cara, mano. Olha só, ele deixou um buraco proposital aqui. Daí eu falei, vou tentar fazer isso, vou tentar fazer isso. Fui tentar fazer, não saía uma, não conseguia. Eu não conseguia deixar silêncios, cara. Não conseguia, sempre achava. O vício me dava a sensação de que não tá bom. O máximo, daí eu fui vendo como o cara é fera. Como ele consegue deixar silêncios curiosos, interessantes, que valorizam a música. Eu comecei a mirar em outros lugares. Então, assim, são muitas bandas que eu ouço, mas Radiohead é uma que, quando me falta criatividade, eu sempre volto pra ela. Entendi. E você, assim, pô, pra te exemplificar, eu sou roqueiro, gosto muito de rock, pô. Você gosta de som pesado, né? Eu também gosto de som pesado, mas eu sou viciado em Journey. Ah, pô, maravilhoso. Que é muito mais leve. Sim. Gosto muito do hard rock. Que é essa coisa muito clássica também, né, cara? O clássico é legal me atrai muito. O hard rock também dos anos 80, 90, Whitesnake, eu curto pra caramba. Eu tento muito, quando eu falo que eu tento pesquisar bandas novas, por exemplo, tem uma banda chamada Minus the Bear, é uma banda relativamente nova, As Tall as Lions. Eu tento buscar essas bandas novas para não ficar aquele tiozão saudosista. Entende? Porque o que tem de tiozão, eu não quero ser um tiozão saudosista, tipo, no meu tempo era bom. Eu acho isso uma desgraça, em qualquer situação musical, ou costumes, ou moda, ou roupa, ou vida, eu acho isso um pé no saco. No meu tempo era bom. Daí um dia eu vi um cara, um cientista, não é de economia falando. Desculpa, não é Felipe Figueiredo, um podcaster do Xadrez Verbal. Sim. Ele falou, para mim ele resumiu. Eu falei, cara, é isso que eu vou ter pra minha vida. O cara falou assim, ó, cara, não vem que esse papo no meu tempo era bom, não é que no meu tempo era bom, é que no seu tempo você era jovem. Então hoje tá pior porque você tá velho e chato e com dor nas costas. É verdade. Então você era jovem, então tudo tava bom. Às vezes a vida na época do teu tempo era bom, era uma desgraça, porque a economia era pior, você tinha menos dinheiro, a segurança era horrível, não sei o quê, você tinha um carro velho lá, você mal lidava com aquela Brasília velha, que era o máximo que você podia ter, e você vem com esse, no meu tempo era bom. Na verdade você era jovem, eu falei, cara, faz sentido. Brincadeiras à parte, faz sentido. Então, assim, para eu não me tornar envelhecer de forma, como posso dizer assim, para que eu não envelheça de forma amarga, que eu não gosto de coisas amargas, eu gosto de café bom, eu tento sempre tentar, claro, a gente, como você falou, um Journey, pô, delicioso, né? Mas não com um saudosismo chato, sabe? Entendi. Mas sempre tentando mirar em umas coisas novas, ver o que a molecada tá fazendo, não menosprezar o que a molecada tá fazendo. Gente, por exemplo, a banda Eterno, né? Eterno Rei, é isso o nome da banda? Acho que é Eterno. Maravilhoso, que som louco, acho que é Eterno, deu um branco agora, acho que é Eterno Rei. Cara, não conheço. É muito massa. É Eterno, um negócio assim, você comenta aí, Eterno. Nesse sentido, eu sou saudosista chato, mas o pior é que eu gosto das paradas que não são da minha época, cara. Eu gosto 80, 90. Eu nasci em 94, entendeu? Então, muitas das coisas que eu curto pra caramba, tipo Journey, Girl Can Help, Don't Stop Believing. Minha filha tá tocando baixo, ela, do nada, ela aparece com as músicas antigonas lá. E eu acho o máximo também, assim, o saudosismo que eu digo, nesse ponto eu concordo com você, eu gosto e concordo com você, que tinham músicas lindas, mas não... É claro, toda época tem músicas horríveis. Sim. Toda época vai ter uma música horrível. Naquela época deles, provavelmente tinha gente fazendo música que a galera do Journey falava isso é um lixo. Ou então, talvez, o próprio Journey era um lixo pra alguém. É verdade. Entendeu? Então tem muito disso. E, de fato, hoje em dia, na nossa época, claro, a gente sabe que tem muita música que é ruim, mas eu particularmente eu não gosto de colocar as coisas numa... Eu tento ser muito cuidadoso para não colocar tudo na caixinha do lixo, assim. Porque mesmo algumas músicas que não me agradam, elas comunicam com alguém e elas falam por algum motivo. Tem seu público, é que nem um café, sei lá,
Tradicional tem o público do café tradicional, tem o Exato. público do café gourmet, o público do café especial. Exatamente, e talvez elas comuniquem alguma coisa dentro. Claro, tem coisas que incomodam o meu ouvido, até Não, palavreado. tem música que é café extra forte mesmo. Não foge Bom, dessa, não. É verdade. Mas diga assim, tem coisas que o palavreado, sabe? O Entendi, palavrão entendi. incomoda o ouvido, a baixaria incomoda o ouvido. Entendi. Mas, cara, eu tento na medida do possível, eu tento ser o mínimo possível preconceituoso com tudo, sabe? Inclusive Não, musicalmente eu falando. te falo que assim, você tá certo, e eu me sinto meio errado nesse sentido, porque até as coisas mais recentes que eu curto remetem ao antigo. Então, Às vezes é uma banda que toca, poxa, uma banda atual, uma música nova, mas que, pô, que você vai ver onde que eles beberam. tipo, Bruno Mars, né? Bruno Mars. Pô, aquilo ali é anos 80 e 70. Pra caramba. É Michael Jackson. Então, assim, não é novo. Sim, É uma sim. releitura. Então, às vezes, eu fico meio, caraca. E a música é cíclica, né? Tem muita pra coisa caramba. que vai... Por exemplo, hoje em dia é engraçado, cara. Tem umas bandas que eu... É que eu não vou lembrar de cabeça agora. Tem umas bandas que eu ouço de vez em quando. Ah, minha filha ouve uma banda. Deixa eu ver se eu lembro E o tá nome. tocando muito a sua filha, Toca cara. muito, né, Pô, cara? que Incrível. legal. Assim, eu fico te imaginando como pai, o Não, orgulho eu deve fico sentir. assustado, assim. Eu fico impressionado Aham. e assustado com a evolução rápida dela. É uma banda chamada Man I Trust. Man I Trust. Aham. Esse é o nome da banda, Man I Trust. É lindo, é fofinho, é uma música tão gostosa de ouvir, cara. Ouçam. Se você é pesadão, você vai odiar, mas se você gosta de uma música fofinha, gostosinha, pra deixar aquele sonzinho ambiente na tua casa, Legal. é lindo. Daí você começa a prestar atenção, você vai ver que eles bebem muito na fonte dos anos 80 e 90. Entendi. Então a música ela tem esse lado cíclico, né? Como tudo na vida, né? Não, mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, por exemplo, eu gosto muito do rock, do pesado, do Journey, do mais leve, tudo, mas eu também, assim, eu tenho um segundo estilo que eu gosto tanto quanto, que às vezes está até mais presente na minha vida do que o rock, que é o soul music, Pra caramba. que é o Earth, Wind and Fire, Maravilhoso. que é o The Stomps, Maravilhoso. poxa, The Brother Johnsons, Animal. então assim, o você tem ecletismo algum é legal. outro estilo assim que você curte? Esses que você falou, Jamiroquai, por exemplo, Jamiroquai, eu entendi. acho bem louco. E todos esses que você falou, gosto muito, ouço. Eu tenho ouvido, acredite, eu tenho tentado ouvir uma coisa que nunca foi comum na minha vida, ouvir música brasileira. Eu sempre consumi muita coisa gringa. E música, sei lá, Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento eu sempre ouvi. Milton Entendi. Nascimento, eu sou desde moleque. De todos esses que eu nunca ouvia, Milton Nascimento é o que furava minha bolha Sim, vira-latista, aham. que paga pau para estadunidense. Aham. E o Milton Nascimento sempre teve o papel dele lá. Eu achava a voz dele, sempre achava e ainda acho. A voz dele parece mais um instrumento musical do que uma voz, acho a coisa mais linda. Mas eu comecei ultimamente a tentar ouvir músicas brasileiras. Eu falei, cara, não é possível, esses caras têm um papel histórico. Daí eu fui ouvir uma música do Chico Buarque, a música acho que chama Construção. Fui ouvir, por que eu fui ouvir? Olha como a gente é vira-lata, né? Construção. Sabe Meu pai qual que é? falou pra caramba dessa música. Não lembro a letra. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfico. Aham. Que música, velho. Daí, olha como a gente é vira-lata. Eu vi um gringo reagindo a essa música. Um americano. Impressionadíssimo. O cara louco, assim, com a poesia da música, ele tentando decifrar a poesia, a letra, né? Aham. Eu fui ver a letra. Depois, presta atenção na letra dessa Não, música. meu pai sempre me falou dessa música. Insana. Daí você entende por que Chico Buarque ele é alçado a nível de um Sim. gênio Sim. brasileiro, né? Que poderia facilmente estar na Academia Brasileira de Letras, né? E até uma coisa, uma deficiência minha, como eu sou muito ligado no arranjo, no instrumental, eu tenho dificuldade de prestar atenção em letra. É nossa, né? Eu também. Mesmo em português. Às vezes em português, cara, eu tenho que ouvir 3 vezes a música para conseguir, porque os instrumentos vão chamando. Isso é um equilíbrio que eu tenho tentado buscar ultimamente, sabe? E porque tem muita coisa genial. E por que eu também tenho tentado, e quando eu falo agora, não é agora, tá? Isso já faz alguns bons anos. Tenho tentado buscar corrigir essa rota de prestar mais atenção nas letras, na composição, porque eu também componho. E quando que essa inquietação apareceu para mim? No dia que eu tava lá, sei lá,
1900, parece que quando eu falo agora, parece há 5 anos, mas na verdade, sei lá, é coisa de 15, 20 anos. Eu vinha nesse caminho que você diz de não prestar atenção na letra, daí eu falei, eu preciso prestar atenção nas letras. Quando eu percebi que eu ia tentar compor uma música, e a minha composição ficava rasa como um pires. Entende? Eu falei, Entendi. eu preciso melhorar isso. Daí eu lembro que eu conversei com um amigo, poeta, e eu falei, cara, o que eu posso fazer? Me ajuda, o que eu posso fazer? Eu já compus algumas letras para oficina, elas são muito pobres, eu confesso. Hoje eu ouço assim e falo, muito pobre. E ele falou assim, cara, você é aquilo que você consome, você precisa consumir poesia. Daí ele me deu assim, ó, lição de casa, vai ler, sei lá, Mário Quintana, sei lá, Fernando Pessoa, Pra ter referência. Adélia Prado, né, acho que é isso. E para ter referência, Amélia Prado, acho que é Amélia Prado. Para ter referência e também para você ter o vocabulário do jeito que a pessoa constrói os versos, entende? Porque você vê, quando você passa a consumir dessa forma, você vê que a pessoa ela constrói, e isso tem toda uma regra que não me pergunte qual é, que eu não sei, mas existe uma regra. Sim. Que por mais que você não saiba como ela constrói os versos, você vai vendo que os versos eles se interligam. Quase uma receita. Eles se interligam de uma forma que eles se comunicam desde dos primeiros parágrafos até o final daquele verso. Você fala, cara, que coisa genial. Não, você falou de música brasileira, assim, quem me fez também prestar atenção em alguns autores brasileiros foi o próprio Angra. Que sempre teve essa questão de trazer, né? O Ricardo Confessori ali com aquela bateria toda quebrada. É verdade. Eles levaram, né, junto com Sepultura, levaram essa brasilidade pra fora do Brasil, né? Sim, essa coisa do maracatu, da rítmica. O próprio, aquele Nothing to Say, aquela pegada de baião na bateria com metal fica sensacional, muito cara. Louco, né? O próprio Edu Falaschi, que você teve com o Rafael Dafras outro dia, cara, eu sou fã desse cara. Ele é monstro demais. E esse novo álbum eu não sei se você ouviu ou não, do Edu Falaschi, o baixo tá bem na cara, tá lindo. O som que ele tira é incrível. Pô, cara, é um som sensacional. Ele fez uma colaboração com a Elba Ramalho, cara, botou uma voz linda na música, cara. Então, assim, essas bandas me trouxeram muito pra música brasileira. Um cara que eu curto pra caramba, o Djavan. E é um Djavan, é louco, maravilhoso. Eu gosto daquele vídeo dele, já que virou quase que um meme, um cara criticando a música dele, ele fala pro cara, ele fala assim, né, cara, me perdoa se você tem preguiça de pensar. Eu acho muito bom ele meio indignado, porque ele vai explicando. Eu não lembro qual que é a música, mas não sei se você já viu esse vídeo. Ele vai explicando um trechinho da música. Eu não sei se é Lilás, não lembro. Não lembro qual a música específica. Ele vai explicando ali, ele fala assim, que açaí, não sei o que lá, dele vai falando do açaí, do porquê, que parece uma palavra jogada, mas se você tentar refletir, dele fala, me perdoa se você tem preguiça de pensar, cara. Sim. Eu acho isso sensacional, porque muitas vezes... enquanto a gente estava compondo músicas para Oficina G3, a gente entrou em debates saudáveis, de tipo, cara, isso aqui tá um pouco... vai ser difícil da pessoa entender. E eu sempre fui meio chato no melhor sentido, de falar assim, cara, a gente não pode subestimar nosso público não, cara. Como vai ficar muito difícil de entender? Vamos ajudar as pessoas também a refletirem. Eu sei que é mais fácil, o caminho mais fácil é dar as coisas mastigadas. Sim. É o caminho mais fácil. Mas a gente também pode ter um papel de ajudar as pessoas a refletirem, porque quando você reflete a respeito de algo, ela gruda melhor na sua história. Eu acho gostoso essa questão da descoberta, de você tentar entender e, eu acho que é isso. Você quer ver uma coisa? O próprio exemplo que eu acabei de dar da música Construção. Se fosse uma música completamente mastigadinha, fofinha ali, que eu ouvi, entrou mastigadinha, na velocidade que as coisas acontecem hoje, dá 15 dias eu não lembro mais. Mas marca. Agora, quando é uma música que eu falo, cara, o que ele falou aqui? Eita, peraí, deixa eu pegar o celular aqui e buscar a letra. Caraca, olha esse verso aqui, ele trocou as palavras do primeiro verso para esse outro.
Mano, que genial. Ele vai te instigando a pensar, ele vai te... Primeiro Sim. ele vai te fazer evoluir, vai te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, né? Sim. Para evoluir, tua capacidade de refletir a respeito das coisas. E o segundo, que a música do cara vai se perpetuar muito mais facilmente do que se fosse uma música mastigadinha, né? Eu vou te falar uma música que, assim, do própria Oficina, que eu ouvi o tempo todo, não tinha pescado esse sentido, e depois, pô, ouvi vocês, eu acho que não sei se foi no Vilela, em algum podcast que comentaram dela, é o próprio Tempo. Uhum. Ela tem uma letra que fala de um sentido e, pô, fala Parece sobre só um várias sentido coisas. subjetivo, né? Subjetivo, E mas você vai ver, ele não é subjetivo, ele é literal. é literal. O meu sonhos a areia não vai enterrar, porque o filho do Juninho tava com um tumor no braço ali que amedrontou ele naquele período. Sim. Então, assim, nossa, que linguagem poética. Na verdade, é literal, é o caminho oposto. É o caminho oposto. Isso é- Essa música aí, quando eu vi aquele. Caraca, cara, eu sempre tentei pensar ali, ok, mas. Aí, assim, eu consumia a música de uma forma diferente, né? Depois de, sei lá, 20 anos ouvindo a mesma música. Por exemplo, outra música nossa também, a música João, que eu gosto muito dela, porque a gente ao invés de pensar em versos poéticos, a gente faz uma narrativa da ótica de um discípulo, entende? Da ótica de João. Porque assim, a gente muito fala de várias coisas e de forma, seja subjetiva ou objetiva, mas nesse caso a gente pensou, não, vamos tentar narrar como se fosse ele refletindo, cara, é sério mesmo? É isso mesmo? Esse cara é um mestre, o filho de Deus, eu vou batizar esse cara. Como seria isso? Vamos se fazer essa pergunta? Então a gente começa criando essas perguntas. Como que seria eu na posição dele ali, vivendo com um cara? Eu creio, de fato, a que ponto de entender a importância disso que está acontecendo comigo. No momento que ele emerge das águas, como que ele observou, uma vez que é ele que está batizando, como que ele olhou para o rosto de Jesus e viu aquilo? De repente, a luz ali, sabe, incidiu no rosto de Jesus, e como que isso trouxe? E essas perguntas a gente vai se fazendo, e cara, isso é perpétuo, sabe? Isso a gente transcende, porque a gente vai passar, cara, mas essa música ela vai ficar aí, entendeu? Sim. Pô, e João devia ser um cara loucão mesmo, né? Então, o cara comia mel silvestre, vestia peles e não sei o quê. Então, justo ele, né? Justo ele. Justo ele. Podia ser um cara, sei lá, um cara que tava ali, o joelho no chão, orando, quase um semideus, de tão perto de Jesus ali. Mas não, era um cara inusitado, né? E aí também tem uma semiótica nisso, né? Também, de com quem Jesus se relacionava, né? Com quem Jesus se relacionava? Com os mais perfeitos? Não. Pode ver, se você pegar os 12 discípulos, tem de tudo. Um retrato da humanidade. Tem de tudo. Se você pegar as mulheres que caminhavam ao redor, é um retrato da humanidade. E nenhuma dessas pessoas, ele falava assim, você não quer perto de mim, não. Até os caras mais abjetos da época, sei lá, seriam os cobradores de impostos, o cara, não. Pô, Mateus, né? Pois é. Zaqueu também, né? Zaqueu, o cobrador de impostos. O cobrador de impostos. E assim, até numa linguagem mais moderna, né? Que a Bíblia pode ser uma coisa meio... Principalmente a Almeida, a versão Almeida, uma coisa muito... pedir e dar-se-vos-á, bater já chorei. Então, assim, pode ser uma coisa mais difícil de entender para o público mais jovem, mas até aquela, não sei se você chegou a ver, eu vi agora a produção interessante pra caramba, a série The Chosen consegue demonstrar isso de uma maneira muito gráfica, mais né? Palatável, assim, mais fácil. Assim, né? mais fácil. E em tratando de Bíblia, para quem quiser, quem tiver interesse, tem uma Bíblia chamada A Mensagem. A Mensagem? Não. É do... Como é o nome daquele teólogo, meu Deus? Deu um branco agora. Enfim, deu um branco o nome do teólogo, que justamente ele foi, obviamente, nos textos originais, fazendo paralelos com outras traduções históricas e tentando adequar esse texto a uma linguagem de hoje. Então, a Bíblia, a Mensagem, ela não é, a gente não pode nem dizer que ela é na linguagem de hoje, ela é de fato uma interpretação coloquial. Entendi. É muito gostosa de ler, vale a pena. A Mensagem.
Vale uma Essa eu dica. nunca li. Eu li a NVI, que Você é um vai pouquinho pirar. mais próxima. Mas Não, ainda assim a é mais mensagem tradicional. nossa, é engraçado. Tem até uns textos engraçados, não vou lembrar de cabeça assim alguma coisa, mas ele é engraçado, assim, ele fala algumas coisas assim. Poxa, vou dar um exemplo. Você só pode você só pode estar maluco em pensar que não sei o quê, sabe? Entendi. Nesse nível, não é língua, não é gíria nem Não vai nada. ter jeito, não vai ter coé. Não vai ter coé, exatamente. Jesus disse, coé, meu servo. Não é isso. Mas é uma linguagem coloquial e não só a parte da linguagem coloquial, mas a interpretação do texto muito mais correta, digamos assim. Existem linhas teológicas que acham que ele passou do ponto, mas eu gosto bastante. Gosto bastante. É uma linguagem. E, pô, a gente está aqui de um podcast aqui, obviamente a gente não está no meu estúdio, né? Conta para o pessoal onde é que a gente está, cara. Conta o teu projeto aí, bicho. Tá. Cara, a gente está aqui na Vila Olímpia, em São Paulo, numa loja chamada Bearden Clothing. É uma loja de roupas. E o que estamos fazendo nessa loja? No deck de entrada dessa loja, em breve terá um café. E a Bearden convidou a mim e o meu sócio para que a gente tocasse a operação desse café. Logo, em breve teremos a primeira cafeteria desse rapaz que vos fala, desse humilde baixista que vos fala, cafezeiro, vai ter a sua primeira cafeteria aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 474. Estou até decorando o número ainda, de tão novo que a coisa está acontecendo. Ele estava lá embaixo com a gente, vendo como as coisas estão ficando. Tomei um cafezão, cara, assim, o café floral foi torrado ontem, esse café já tá bom hoje com um dia de torra. Então. Uns 3, 4 dias vai ficar sensacional. Ele nem descansou ainda tem... Pois é. E em breve faremos um encontro de inscritos aqui do canal, perfeito. Cara. Vou marcar com o pessoal de São Paulo. Perfeito. Fique ligado nas redes sociais, porque eu falei com o Thales, assim, né? Eu tô entrando nesse mundo das cafeterias com o meu professor de torre e meu sócio. Ele quando ele me fez esse convite, ele falou, cara, pintou um desafio para mim e eu vou entrar com ou sem você. Bora? Eu falei, bora. Maneiro. Bora, que essa é a janela que eu precisava, porque é uma coisa que eu já venho há muito tempo ensaiando, protelando, com medos. Eu não sou, sabe essa coisa do empreendedor arrojado? Sim. Eu não sou essa pessoa, eu sou um baita de um medroso. Então, assim, eu tenho medo de errar, né? Normal. E eu sei que o medo excessivo, ele pode paralisar, e eu tenho consciência disso. Então, você que é um coach, não vem querer me dar conselho, não. Eu tenho consciência das minhas falhas, mas é justamente para tentar errar o mínimo possível. E nessa coisa, é uma coisa que eu já venho perseguindo há um tempo, mas sempre pensando se é isso, pensando se é aqui. Eu moro numa cidade no interior de São Paulo, a 70 quilômetros da capital, chamada Jacareí, no Vale do Paraíba, próximo a São José dos Campos, e eu estava lá para abrir uma cafeteria por lá, uma torrefação por lá, uma cafeteria / torrefação por lá, e vai, não vai, do nada pinta essa parada em São Paulo. O pessoal da Bearden convidou a gente e eu falei pro meu sócio Júnior, simbora que agora é a hora. Então a gente começou numa correria para as instalações. Enquanto a gente está aqui fazendo esse podcast, ele está lá embaixo. Instalando o filtro da máquina de expresso. Justamente, dando altos BOs, e a gente está tentando resolver, mas muito em breve, quando sair esse podcast, possivelmente já abriu a cafeteria. Já está aberto, e você que está assistindo a gente é mais do que convidado para vir. Vai vir tomar um cafezinho comigo, avisa lá nas minhas redes sociais, que nem sempre eu vou estar aqui, né? Então a gente, Duca, queria estar com você lá tomando um cafezinho, dá um toque, daí eu vou te falar, ó, essa semana eu tô lá dia tal, vem comigo tomar um cafezinho, mais uma vez, vai ser uma honra ter você aqui com a gente. Aqui em São Paulo. Certeza, cara, vai rolar um encontro de inscritos aqui, vem aqui, toma um café, eu tomei o protótipo, pode-se dizer assim, Pode-se dizer assim. Eu tô aqui na pré-inauguração da cafeteria e já tá maneiro demais, cara. Imagina quando começar a rodar, vai ficar melhor ainda. E, cara, mais uma vez, eu esqueci de trazer meus CDs pra você autografar, cara. Você traz no encontro de cafés. No encontro eu vou trazer. Inclusive você que de repente vai vir no encontro de cafés do Não Sou Barista, se de repente você curtir meu trabalho, também traz seu CD também. A gente traz. Eu vou trazer, eu vou ter que trazer. E, cara, obrigado aí, cara. Eu sei que você faz uma feira de café. Não, feira de música. Já eu tô correndo lá pra feira de música. Hoje ainda a gente vai
Vamos encontrar com a galera lá, Pô, fazer aquela... irado demais. Cara, eu quero bagunça. muito te receber lá em casa um dia. Se você Vamos. passar no Rio, Legal. pô, quero fazer uma continuação desse papo aqui também, que tem muito mais coisa pra falar, mas não quero tomar muito teu tempo. Show. E, mais uma vez, obrigado, cara. E se você curte conteúdos como esse, curte contrabaixo, curte Oficina G3, se inscreva no canal do Duca, cara. Eu vou deixar marcado aqui na descrição, vai estar marcado no card, na descrição, onde puder marcar. Se inscreva no canal também. E é isso, fechamos esse vídeo por aqui. E, na verdade, se inscreva no canal, não. Como eu vou usar o meu bordão, eu vou usar o bordão do meu canal para o canal do Thales aqui, ó. Não esquece de deixar seu slap no like, beleza? Slap no like, é isso aí. Valeu!